estúdio eu recebo o jornalista Bruno Freitas para o quadro Ponto de Vista, ele que vem comentar e opinar sobre os últimos acontecimentos, aqueles mais importantes aqui de Itaúna. Nós começamos falando de política, os vereadores que deram um puxão de orelha no vereador Guilherme Rocha. Bruno Freitas, seja bem-vindo. Teve gente que disse que passaram a mão na cabeça do vereador. O fato é que, na reunião da Câmara dessa semana, a maioria votou pela inadmissibilidade daquele pedido de comissão processante contra quebra de decoro ao vereador do Novo. O que isso significa? Que os vereadores rejeitaram a representação feita por uma professora aposentada que alega ter sido ridicularizada durante a reunião do dia 9 de setembro, quando o vereador a fotografou e divulgou em um grupo de política uma foto dela com as pernas abertas e um emoji de coração cobrindo as partes íntimas. Qual que é o entendimento dos vereadores? Que essa representação feita pela professora, baseada no Decreto-Lei 201, ela só dá o direito, caso a representação tivesse sido aceita, lá na frente, que se votar a cassação ou não do vereador. E para alguns pares, o caso é de uma medida mais branda, talvez uma advertência ou uma suspensão da atividade parlamentar por 30 dias. Por isso que foi votada pela inadmissibilidade. Não estava sendo votada a cassação, mas a aceitação ou não da representação. Foi arquivada. A informação agora que a gente tem é que a professora pretende entrar com uma nova representação, fundamentada aí sim no artigo 183 do Regimento Interno da Câmara, que prevê essas sanções, desde que analisadas pela Comissão de Ética da Câmara. A partir dessa análise, da entrada ou não desse processo na Comissão de Ética, os vereadores, a partir desse parecer, vão decidir lá na frente, caso se confirme essa nova denúncia, se o vereador do Novo será sujeito à sanção ou se vai ficar mesmo só aí, no puxão de orelha ou no passar a mão na cabeça. Fato é que, na última reunião, o vereador teve de ouvir muitas críticas dos colegas que fizeram coro, a rejeição, a crítica em cima da atitude dele, incompatível, durante uma reunião, tirar a foto de uma pessoa, de um cidadão que está em plenário, está na galeria assistindo a reunião. Independente da pessoa ser de esquerda, de direita, homem, mulher, a pessoa, qualquer cidadão, tem o direito de estar ali, na casa do povo, assistir a reunião e ser respeitado. Ainda que ele diga que não tenha sido intencional, as pessoas que viram a foto começaram a rir da professora. Ela foi ridicularizada. Então é caso de empatia, e também é caso de se pensar nas atitudes, ter mais maturidade para representar um cargo público como de vereador. Ainda continuando falando da Câmara Municipal, o pessoal está reclamando, brincadeira fora de hora e até som alto tocando forró interferem na rotina parlamentar. O que está acontecendo por lá, Bruno? Já tem alguns dias que eu queria falar esse tema aqui, mas infelizmente eu não pude comparecer ao quadro por razões profissionais e também problemas técnicos que a TV teve com a CEMIG. A CEMIG, infelizmente, na última quinta e sexta e também nesta segunda e terça, os nossos telespectadores perceberam que tanto a TV Cidade quanto a Rádio Cidade estiveram fora do ar. Então, na verdade, o problema não é técnico da TV, é da CEMIG. Da CEMIG. Mas o fato é que já tem algum tempo que os vereadores, alguns vereadores, têm reclamado da atitude de assessores dentro do ambiente legislativo. Há cerca de 2 semanas, um desses parlamentares veio comentar comigo que estava em uma reunião com o representante do hospital, tratando de assuntos sérios, de recursos, destinação para a saúde de Itaúna, e no gabinete ao lado ligaram um som alto de forró. Também teve aquele caso recente, Fábio, não sei se você se recorda, de que colocaram pó de mico na maçaneta da porta da presidência.
O vereador Antônio de Miranda estava de licença, estava por motivos de saúde. O Gustavo Dornas estava ocupando a cadeira naquele momento e o assunto simplesmente foi abafado. O próprio vereador Gustavo comentou comigo que não tem intimidade com esse assessor que teria feito essa brincadeira lá. E também a apuração que eu fiz lá é que não é a primeira vez que eles colocam esse pó de mico na maçaneta da Câmara. Já teriam feito essa brincadeira dentro de um gabinete. Então fica aí mais uma vez um registro de um fato da falta de seriedade, da falta de compromisso que está tendo no ambiente legislativo. A gente vê um foco muito grande, né, em mídias digitais, em páginas de notícias anônimas que tem vereador, presidente de partido envolvido. Acho que a gente pode chamar isso de milícia digital, porque são páginas administradas com cunho político direcionado para atender os interesses, né, dos políticos donos dessas páginas. E somado a isso, a ausência de projetos, proposições, resultados efetivos para a população. Hoje qualquer um consegue falar, consegue levar a sua voz para a rua, o celular está na mão. O papel do vereador é de propor, trazer projeto de lei, trazer soluções para a cidade. Não é ficar tirando foto de cidadã, ridicularizando cidadã durante a reunião, não é ficar, né, administrando perfil de notícia durante o trabalho, seja na Câmara, na Prefeitura. Isso pode ser caracterizado também, né, uso da máquina pública, autopromoção. A função dos gabinetes é trazer resultado para a população. Infelizmente, o que a gente está vendo é que a Câmara está sendo tratada como brincadeira, palhaçada e falta de vergonha na cara. Em vídeo na rede social, o ex-prefeito de Itaúna, o Neider Moreira, ele disse que foi provocado pelo Ministério Público a fazer um acordo de mais de 18 milhões com a ViaSul. Vamos trazer a análise ponto a ponto. Queria que o Luciano colocasse na tela. No vídeo, o prefeito ele afirma, né, que a renovação do contrato foi firmada pela administração anterior do Osmando, né? Ele constantemente tem lembrado isso. Realmente foi no apagar das luzes do governo do Osmando, em meio ali a uma reprovação da taxa do lixo, da venda do prédio da prefeitura. Mas eu acredito que se o contrato não tivesse sido renovado ali em dezembro de 2016, certamente no governo dele, nos 8 anos, haveria essa renovação, né? Até mesmo porque nos primeiros meses da administração dele, ele já anunciou ali o meio passe estudantil junto à empresa, né? Já foi construindo ali políticas públicas junto à ViaSul. Também critica a tentativa da Procuradoria do município atual em cancelar o acordo de reequilíbrio econômico-financeiro firmado pela gestão dele, dizendo que faltou ali um conhecimento jurídico. Eu acho que quando se muda de governo, né, naturalmente, pode haver essa mudança de política, mudança de ideia, e é natural que possa se questionar alguma medida anterior. Isso faz parte do processo democrático, não é nada anormal, até mesmo considerando todo o contexto de má prestação de serviço que a gente teve na ViaSul nos últimos anos. O Neider também questiona a substituição da ViaSul pela Pedra Negra. Não é a primeira vez que a gente vê empresa de ônibus sendo trocada aqui. Em Itaúna mesmo já tivemos vários casos de antigas concessionárias que foram sendo substituídas. Redentor, Coletivo Nossa Senhora de Lourdes, né? até chegar a Morro Alto, Autotrans agora. Hoje ViaSul que vai, né, a operação vai ser passada aí para Pedra Negra. O Neider também ele critica esse subsídio aprovado de 1,3 milhão por mês, alegando que a Prefeitura está financiando a compra dos novos ônibus. No meu entendimento, quando ele propôs, lá em 2023, aqueles 26 milhões, né, com a contrapartida de congelar a tarifa, levou os vereadores na Prefeitura, fez coletivo de imprensa, anunciou que havia um consenso, ali, aquele dinheiro também seria usado para comprar ônibus novos, mas eram pouquíssimos ônibus. Agora a gente vai ter aqui uma renovação de 38 ônibus zero, pelo menos 4 micro-ônibus e 5 vans. Então, tem uma diferença, né, que foi aprovado um subsídio aqui de 1,3 milhão e não 26 milhões.
Por fim, ele aponta aí uma suposta dívida de 75 milhões para o município, dizendo que o município vai ter que pagar os 18 milhões em valores atualizados, que estão ali 21 milhões, mais 54 milhões. Só que a prefeitura, como eu acabei de dizer, não aprovou os 54 milhões, mas sim o subsídio 1,3 milhão, que vai ser condicionado à prestação de serviço ou não. Por fim, você disse aqui no início do quadro, né, que o município foi provocado pelo Ministério Público a fazer esse acordo. É isso de acordo com o Neider Moreira, né? Não, na realidade, a ViaSul provocou a justiça, né, judicializou essa questão, para que fosse feito um estudo do Cefect, né, e aí o município tivesse que responder ou não. Ele poderia ter rompido a concessão. Acho que não faltou ali, né, subsídio, prova, né, fato, conteúdo probatório para ele como, né, um representante do Poder Executivo, né, um ato inscricionado do prefeito, de romper o contrato. Ele poderia ter optado por isso. Mas, na visão dele, ele optou por apoiar a empresa. E nesse interim, a gente teve todos os dobramentos de queda na qualidade do serviço, queda no volume de passageiros transportados, crise na empresa, a ponto da empresa chegar tomando multa, tomando prejuízo, falando, vamos passar a operação para outra empresa. E é isso que está acontecendo agora. Tenho visto muita fake news em torno da Pedra Negra. Os ônibus estão em fase de produção. A previsão é que eles cheguem a partir do fim de novembro. E nós tivemos uma sorte na entrega desses ônibus, porque o mercado de ônibus agora, a partir de agosto, segundo semestre, ele está em queda. Nós estamos com a taxa de juros alta, Selic, né, o financiamento está alto. Então, nós conseguimos acelerar a entrega desses ônibus. Ainda que inicialmente tenha sido feita uma previsão para o aniversário da cidade, não haveria tempo hábil. Mas há uma garantia de que esses ônibus, produzidos pela Marco Polo, lá no Espírito Santo, comecem a ser entregues no fim de novembro. E aí a gente vai ver a melhoria, né, o ganho no transporte coletivo que a gente está batendo na tecla há 5 anos. O usuário de Itaúna, enfim, vai ser respeitado e, enfim, vai ser valorizado. Bruno, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação, seus comentários. E a gente espera que a CEMIG seja privatizada, porque do jeito que está, para nós da comunicação está complicado. Comentei com você anteriormente, CEMIG com problemas recorrentes de falta de energia, quando não é aqui na sede, nos estúdios da emissora, lá, principalmente lá nos nossos transmissores que ficam no alto do Bonfim. E nesta quinta-feira pela manhã, o pessoal também aqui da região central presenciou a falta de energia, mais uma vez prejudicando o nosso trabalho. Você que sempre comenta, traz essas opiniões, inclusive da última nós fizemos uma representação junto à CEMIG, até por queima de transmissor da TV e da rádio, nós temos 2, mas acaba que chega uma hora que não vai ter nenhum. Né? De tanto que acaba a energia sem avisar, e vai e volta, e com, muitas das vezes, volta com a energia mais forte, vamos dizer assim, funcionamos com 110, volta com 220 queimando os aparelhos, muitas das vezes nem somos ressarcidos, ficando no prejuízo. Isso aconteceu nesses últimos dias, inclusive nesta quinta-feira pela manhã. Não pode chover. É o evidente sucateamento da CEMIG. A CEMIG deixou de ser uma prioridade para o governo Zema. Aqui em Itaúna, por último, a CEMIG disse que está investindo 55 milhões na região, não só Itaúna, mas vários municípios vizinhos, com uma previsão, inclusive, de nova subestação de energia na cidade. Mas o que a gente vê diariamente no centro da cidade é a energia caindo. A internet para, o seu trabalho para. Você que é lojista, você comerciante, você que trabalha, você toma prejuízo. E quem tem gerador, conta com gerador. Mas o consumidor, infelizmente, está pagando a conta com essa situação de sucateamento. Muito obrigado, eu te espero na próxima terça.